Vamos lá. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Vamos ler de volta? Nós vamos declarar aonde está a nossa redenção. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Declare isso, sangue. Vamos lá, igreja. Vocês não jantaram? Então convida eu depois do culto para jantar. Também não jantei. Vamos lá. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Eu falei esses dias, né? Vira pro teu irmão e fala: é você que vai pagar a janta. Eu provei para você que você gosta de falar assim pro teu irmão, né? Então agora vira pro teu irmão e fala assim, ó: pelo sangue. Sangue. A saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que a toda a plenitude nele habitasse. E havendo por ele feito a paz pelo sangue na cruz. Olha que interessante. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que em outro tempo nós éramos estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. 1:22. Olha que interessante. Quando você vai no consultório, esses dias, voltando um pouquinho atrás, esses dias, eu fui fazer os exames para ver como estava a saúde. E eu fui no posto e o médico me passou que eu deveria fazer um exame de sangue. E eu fui e fiz o exame de sangue. Como nós temos uma amizade grande com o Norge, eu peguei os meus exames, eu bati foto dos exames e mandei para o Norge. Falei: Norge, como é que está aí? Ele falou: ó, pastor, aqui nos exames de sangue diz que você está tudo bem. Está tudo certo, só está faltando vitamina D, mas isso aí tu vai lá no sol, e ele diz que tem que ficar com as mãos assim, ó, para receber o sol, né? Não adianta ficar só no sol, tem que ficar com as mãos abertas assim, para receber o sol. E ele disse: no restante está saudável, está um gordinho saudável. Fiquei feliz com isso. Eu estava tendo alguns sentimentos, e isso eram frutos da minha imaginação, e eu pensava: eu estou sentindo isso por causa que eu posso estar com aquilo. E aí quando eu fiz o exame de sangue, e eu enviei, e quando o Norge olhou, eu também olhei, estava tudo ok, parece que sumiu tudo aquilo que eu estava sentindo. E aí, Espírito Santo, essa semana o Espírito Santo começou a falar comigo, e ele ministrando ao meu coração e dizendo assim, ó, para que a igreja entenda que você é vencedor, que você não é um derrotado, que você não nasceu para sofrer,
que você nasceu para vencer, para dar certo, para ser o melhor naquilo que Deus colocou você para fazer. E aí Deus falando ao meu coração, e aí o Espírito Santo continuou a ministrar o que eu ia ministrar para vocês. E ele disse, mas sabe por quê? Muitas vezes você e muitos não conseguem viver tudo aquilo que Deus tem planejado para você. Viver a vida vitoriosa. Vou falar um negócio aqui engraçado. O Val tá aí? Não tá? O Val e a Fran? Nós fomos comer peixe. E daí nós fomos lá pescar lá na área. Pensa os pescadores ruins. Gente do céu, terrível. Nós fomos pegar as tilápia lá. E aí o Val levou uma tarrafa. E eu era o ajudante dele. Eu segurava e tirava os peixes da tarrafa. Ele dava a tarrafiada. E cada tarrafiada que ele dava, vinha 2 peixes. Era uma vergonha, irmãos. Você com a tarrafa jogar e vir 2 peixes. Num açude, irmão. Não era rio, era açude. Os peixes tudo ali, ó, olhando e falando assim, vocês são muito ruins. E aí ele jogava de volta, quantos que vinha? 2. Aí ele jogava de volta, quantos que vinha? Nada, galho, só. Ele jogava de volta, e nós jogávamos, os peixes vinham, fazia aquela bagunça ali, jogava, não pegava nada. Conseguimos sofridamente pegar ali alguns peixes. E aí, olha que interessante. Eu quero me lembrar de uma coisa que aconteceu. E aí nós conseguimos pegar esses peixes, né? E levamos lá para casa do pastor Isaac. E aí nós fizemos os peixes. Agora me fugiu, gente. Fugiu o que eu queria falar aqui. Eu vou lembrar. Vamos voltar para o sangue. Desculpa aí, vamos voltar para o sangue. E aí, fugiu a palavra que eu queria falar, gente. Como é que pode? Oh Deus, me ajuda aí, Espírito Santo. Não me abandona. E aí, vamos voltar aqui para o sangue. E aí, olha que interessante. Por que a igreja não vence? A história do peixe vocês vão lembrar, eu vou lembrar e contar outro dia. Por que a igreja não vence? Porque quando nós queremos viver a vida vitoriosa, sabe o que acontece? Nós olhamos para nós, para quem nós somos, e a partir daquilo que nós somos, nós não podemos viver aquilo que Deus tem para nós. Olha que interessante. Por quê? Segura aí, meu tecladista. Por que do sangue? O exame do sangue ele vai dizer o que você tem. Sim ou não? Ele vai dizer o que você tem. E quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós olhamos para quem nós somos, nós olhamos para as nossas imperfeições, para os nossos esquecimentos, que acabou de me dar um esquecimento aqui. E aí eu digo assim, Deus, como que eu vou ministrar a palavra hoje à noite, se eu esqueço do que eu ia falar muitas vezes? Deus, como eu posso ser vitorioso se hoje mesmo eu caí e eu errei? Deus, como que eu posso viver essa vida se quando eu olho para mim, eu vejo que eu não tenho condição de ser aquilo que Deus exige que eu seja? Olha o que o Senhor me falou. O Senhor me falou que a nossa vida, a Bíblia diz que a vida está relacionada com o sangue. Olha que forte isso. A nossa saúde, ela vai ser determinada por aquilo que o sangue está tendo, né? Ou o problema, ou aquilo que o sangue está sinalizando que está bom. Nós vamos estar vivendo aquilo. E olha que interessante. O Senhor estava me falando que muitas vezes nós estamos olhando para o sangue errado. Olha que forte isso. Muitas vezes nós estamos olhando para a vida no sangue. O que é a vida no sangue? A vida na carne. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos vencer e viver a vida que Deus tem? Porque nós olhamos para quem nós somos, para o sangue que está na vida da carne. E o Senhor me levou a estudar a palavra de Deus, e eu fui. Hoje nós estávamos cantando aqui sobre o peso da glória. E olha que interessante. Quando Davi
ele estava com a arca, ele estava trazendo a arca. Ao trazer a arca, Davi não deu tanta importância, e no meio do caminho, Uzá morreu ao tentar tocar na arca. E a arca simbolizava a graça de Deus com o povo. Irmãos, essa mensagem aqui é forte. Ela simboliza a graça de Deus com o povo. Davi não deu muita importância, porque Uzá no meio do caminho morreu. E olha para onde Davi vai mandar a arca do Senhor. Ele vai mandar a arca do Senhor para a casa de Obed-Edom. Davi não deu importância para a arca. E ele vai mandar a arca para a casa de um homem que nem judeu era. Você vai entender o que eu estou querendo dizer, que o Espírito Santo falou no meu coração. Davi não deu importância para aquilo que era o mais importante na sua vida. E aí Davi manda a arca para a casa de Obed-Edom. Ao passar alguns meses, as notícias começam a chegar para Davi. Qual notícia que era? Quando Davi levou a arca, Uzá morreu. Agora, quando está na casa de Obed-Edom, todo mundo começa a ouvir falar de Obed-Edom. Olha, Obed-Edom está sendo abençoado. Tudo que Obed-Edom está fazendo está prosperando. A casa de Obed-Edom mudou. Lá mudou tudo depois que chegou a arca. Ele está sendo tão abençoado, que não tem nem como explicar. Alguém já pegou. E aí Davi ouve e ele diz: é verdade isso? Obed-Edom está sendo abençoado? Quer dizer que os filhos de Obed-Edom estão sendo abençoados porque a arca está na casa de Obed-Edom? Então nós temos que buscar a arca. Irmãos, aí o Espírito Santo falou para mim: vai ver o que significa Obed-Edom. Obed, servo, escravo. Obed-Edom. Irmão, isso que já é forte. Servo, escravo. Edom, vermelho. O Espírito Santo falou para mim: a arca não foi para um lugar errado, a arca foi para um lugar aonde tinha um servo do sangue. A arca foi para a casa de um homem que era servo do sangue. Pastor, não entendi ainda. Você vai entender. Olha o que eu estou querendo dizer para você. Quando Davi não deu valor para a graça do Senhor, essa arca vai para a casa de um aonde era servo do sangue. E hoje o Espírito Santo me traz aqui nessa noite para dizer para você: pare de olhar para você e olhe para o sangue que está sobre a sua vida. Não seja servo do teu sangue, da tua carne, seja servo do sangue de Cristo que verteu lá na cruz. E aí o Espírito Santo continua falando ao meu coração sobre ser servo do sangue. O ser servo do sangue não está mais em olhar para aquilo que eu posso fazer, para as minhas limitações, mas está em olhar para o sangue. Quem que lembra do exame de sangue que eu falei, que eu fiz? Todas as vezes que você for pedir algo para Deus, todas as vezes que você for pedir para Deus prosperar a tua empresa, todas as vezes que você for pedir para que Deus mude a vida do seu filho, não consulte o sangue teu, o sangue da sua carne. Faça uma consulta no sangue de Jesus que está sobre a sua vida. Estou fraco. Eu preciso olhar para o sangue.
Qual o sangue? O sangue de Cristo. O sangue de Cristo está sobre a minha vida. Eu vi isso aqui tudo vermelho ali. Eu falei, o sangue de Cristo está sobre este lugar. O sangue de Cristo está sobre a minha vida. O sangue de Cristo está sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida da minha esposa. E eu vou prosperar, eu serei abençoado. Aonde eu colocar as minhas mãos, vai prosperar. Não por causa daquilo que eu faço, mas porque tem o sangue de Cristo sobre a minha vida. Aleluia. E Obed-edom, esse servo do sangue, ficou com a arca na sua casa. E todo o tempo que a arca esteve na sua casa, ele foi abençoado. A sua geração foi abençoada. E olha que interessante, Obed-edom, ele não poderia entrar nos escritos da palavra, porque ele não era judeu. Obed-edom era um gentil. E aí se cumpre a palavra de Deus: venho para os seus, mas os seus não receberam. O povo judeu não quis receber o Salvador, aquele sangue que transformaria a vida deles. Mas um gentil foi abençoado. Alguém que não tinha nem o porquê receber isso, recebeu. Sabe o que eu quero que você entenda nessa noite? Que quando você entende a graça de Deus é justamente para aquele que não merece. Se talvez você chegou aqui nessa noite e você pensou, eu vou pedir hoje para Deus salvar a vida do meu filho, mas eu não mereço, porque olha o que eu tenho feito. Olhe para o sangue. Quando você olha para você, você entende que você não é merecedor. Mas quando você olha para o sangue, você entende que a arca está dentro de você, a graça de Deus está sobre a sua vida, e você será abençoado. Aleluia. Olhe para o sangue. Acho que bateu lá e desligou. Olhe para o sangue. E aí em Colossenses que nós lemos, ele diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Olha o que o Senhor fez. Ele tirou nós do reino das trevas e colocou no reino do seu Filho, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Nós temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados. E aí, no 20, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Sabe o que eu quero que você entenda? Que o Senhor, quando Ele te salvou, você já está vivendo debaixo de uma nova aliança. Uma nova aliança onde você tem paz com Deus. Uma nova aliança onde o Senhor, os pensamentos do Senhor são só para te abençoar. Onde os pensamentos do Senhor são só pensamentos de amor, porque Ele ama você, porque você é filho amado. E quem fez isso? Aquilo que eu faço, quem eu sou? Não, é o Senhor reconciliando através de Jesus conosco. Pastor, então a qualquer momento Deus está em paz comigo, eu posso pedir qualquer coisa para Deus? Pode. Pastor, eu posso orar pelos meus filhos e a vida deles será transformada? Sim, desde que você olhe para o sangue correto. Lembra do exame de sangue que eu falei? O exame de sangue vai determinar aquilo que você vai viver no seu corpo, aquilo que está no seu corpo. E muitas vezes nós estamos olhando para nós, estamos sofrendo com ansiedade, depressão, com medos, com síndromes do pânico, com depressão. Estamos sofrendo sem saber se Deus vai fazer aquilo que nós queremos. Mas, ei, eu quero que você nessa noite entenda que o Senhor quer uma coisa só de você: que você seja servo do sangue, aquele que serve o sangue que foi derramado na cruz para a remissão dos pecados, para transformar a sua vida, para mudar a sua história, para te livrar da depressão, da ansiedade, do medo, de todas as crises que possam vir sobre a sua vida.
É interessante quando Deus encontra com Abraão e o Senhor vai abençoar Abraão agora. A primeira coisa que Deus faz com Abraão é mudar o seu nome. Seu nome era Abrão. E o Senhor muda o seu nome para Abraão. A Ionara fez uma brincadeira esses dias. E o Espírito Santo me revelou algo através da brincadeira dela. Ela passou o nome dela para nós, colocar lá nos casais. Eu tive que usar 2 computadores, colar um no outro, que de tão grande que era. E ainda ela disse assim, ó, pastor, e isso que eu não estou colocando no meu nome que Deus me deu, né? O sobrenome que Deus me deu. E aí eu estava estudando essa palavra e Deus mudou o nome de Abraão. E sabe como que Deus mudou o nome de Abraão? Acrescentando letras do seu nome no nome de Abraão. Sabe o que nós não entendemos? E quando nós entendemos, nós vamos mudar o nosso posicionamento em Deus. Nós não seremos crentes derrotados. E eu lembrei o que o Val falou. Ah, aleluia! Nós estávamos pescando, olha aqui, jogando lá, facerice. E daqui a pouco passa as angulistas por nós. Oh Deus, obrigado, tu é lindo. E aí passando as angulistas, e aí o Val jogando, e elas olhavam para nós e só faziam assim, ó, que vergonha. E daqui a pouco elas foram caminhando, e todo mundo sabe que elas falam sempre, né? Tô fraco, tô fraco, tô fraco. E eu olhei para o Val e falei assim, ô Val, eu não entendo, Val. Tá fraco e fica gastando energia falando que tá fraco. Então pare de andar e pare de falar se tá fraco. Fica ali, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Tá nada, você tá gritando, tá forte ainda. Eu lembrei o que era. E faz parte da mensagem, sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos o crente, tô fraco, tô derrotado, o diabo me bateu, eu tô sofrendo, olha o que está acontecendo comigo, e você usa todas as suas forças para gritar, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Sabe o que Deus está falando para você? Olhe para o sangue, não declare aquilo que você está vivendo, declare aquilo que Deus diz ao teu respeito, a realidade de Deus sobre a tua vida, ela é quem vai acontecer. Era só as galinhas de Angola que eu tinha esquecido, mas faz diferença. Não seja como muitos crentes que nós vemos, eles só sabem contar os problemas. É porque a doença veio, é porque a dificuldade veio. Você meia hora com ele, você começa a sofrer, porque ele só conta problema, ele só conta derrota. Pastor, nós não vamos ter problema e não vamos ter derrota. Sim, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aquilo que você está vivendo é um fato e nós não precisamos negar os fatos, mas a realidade de Deus precisa ser declarada da sua boca. Abra a sua boca para declarar aquilo que o Senhor diz. Ah, pastor, mas quando eu olho para aquilo que eu estou vivendo, sim, quando você olha para o teu sangue, para o teu exame de sangue, ele diz que você é pecador. O teu exame de sangue diz que você não vai mudar. O teu exame de sangue diz que você vai morrer do mesmo jeito que a tua família morreu, o mesmo destino que o teu pai teve, que a tua mãe teve, que a família tua teve, as mesmas doenças. O teu sangue diz isso. Mas agora quando você olha para o sangue do teu pai, aquele que nunca erra, aquele que nunca falha, o Deus que acrescentou o nome dele no seu nome quando você nasceu de novo, quando você olha para esse sangue, você entende a realidade de Deus. Eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, são pensamentos de paz, para chegar no fim que você deseja. Não negue os fatos, mas não dê a tua boca para o diabo falar. Fala, não, eu vou declarar aquilo que o sangue está dizendo. Quando o Norte me falou, pastor, você está saudável. Eu gordinho, comendo chocolate com uma loucura, não deu nada de diabetes. Eu falei, ô glória! Comendo doce que nem um formigão. Eu, glória, sou saudável.
Aí quando ele falou que eu estava bem, que era só vitamina do sol, irmãos, eu estava andando assim, eu comecei a andar assim, eu estou saudável, o exame disse que eu estou bem, eu estou bem, não tem nada, eu posso comer doce, eu posso comer o que eu quero, que o exame está dizendo que está tudo bem. Sabe o que eu quero que você entenda? Olhe para o sangue de Cristo vertido na cruz. Você na tua força não consegue vencer os pecados, mas olha para o sangue, e quando você olhar para o sangue, você vai começar a andar como Deus quer. Você não vai andar mais desanimado, você vai andar sabendo que você é vencedor. Eu preguei para os jovens aqui, e todo mundo diz: você já é vencedor, porque você entre tantos... como é que fala? Tantos, lá quando a nenê vai nascer, tantos espermatozoides, você nasceu, você já é vencedor, isso é papo de... Porque a Bíblia diz assim, que antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, eu já te... Aleluia! Antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, você não venceu corrida nenhuma. Isso é mentira. Você foi gerado em Cristo. O Senhor te conhecia, Ele colocou você no ventre da sua mãe. Você não é vencedor por causa disso. Você é vencedor porque Ele te conhecia antes de você estar no ventre da sua mãe. Toda vez que o diabo querer que você olhe para quem você é, para aquilo que você está vivendo, não aceite isso que ele está falando. Olhe para o sangue, olhe para Cristo, olhe para o autor e consumador da nossa fé. Nessa noite, o Ministério de Louvor pode vir. Nessa noite o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer para você: não desista. Não desista da caminhada com Deus. Você não precisa provar nada para Deus, preste atenção. Você não precisa provar nada para Deus. Você só precisa ser servo do sangue. Servo do sangue. Eu não sei quantas vezes nessa semana você foi derrotado pelo diabo. Quantas vezes ele colocou armadilhas na sua frente e você caiu. Mas nessa noite o Senhor me traz aqui para dizer para você que Ele só espera uma coisa em você: que você seja servo do sangue. Eu quero convidar você para ficar de pé. Servo do sangue. Pode deixar a luz ligada agora aqui. Deixa ligado. Olha que interessante, irmãos. A graça não é só uma entrada para a sua salvação. A graça é alguém morando dentro de você. A graça é alguém vivendo dentro de você, como a arca estava na casa de Obed-Edom. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. Como Obed-Edom tinha a arca, o Espírito Santo está dentro de você. E eu quero que você entenda nessa noite que o Espírito Santo não vai vir de algum lugar para tocar em você. Ele está dentro de você. Quando você entender que é o sangue, que você é servo do sangue, Ele vai começar a se manifestar dentro de você. Ele vai começar a transformar muitas coisas na sua vida. Mas você precisa entender que você é servo do sangue. Olhar para o sangue. A sua vida vai ser mudada, a empresa sua vai prosperar. Mas não olhe para aquilo que você pode fazer, não olhe para as suas forças, não olhe para aquilo que você consegue, mas olhe para Cristo, olha para Cristo, olha para Cristo.